Olá, nós estamos aqui mais uma vez com Oswaldo da Abelha Branca, Oswaldo Mamédio, e é a segunda vez que ele está aqui conosco no Portal Narrativa e nós vamos bater um papo sobre política também. Oswaldo, ele mora na comunidade Abelha Branca, é cooperado na Covita e também na Casa Apis, é sócio da Associação Abelha Branca. Ele trabalha com algodão, é produtor de ovinos, caprinos e bovinos, trabalha também com apicultura orgânica e algodão agroecológico. Então, Oswaldo tem uma vasta experiência nessa área, tanto que para a alimentação dos animais ele adota o uso da silagem e mantém banco de proteínas na propriedade com algumas espécies de plantas forrageiras, tanto nativas como adaptadas ao clima da região. Então, qualquer dia nós vamos bater um papo especificamente sobre essa temática. Nós já até combinamos de fazer uma visita também no trabalho que ele desempenha na zona rural. Mas hoje aqui, Oswaldo, além de tudo isso, Oswaldo também é vereador e presidente da Câmara. E nós vamos aqui bater um papo sobre isso. Primeiro, quero agradecer ao Oswaldo por ter aceitado o nosso convite e estar aqui mais uma vez no Portal Narrativa. Obrigado, eu que agradeço, Tinei e todos os paulistanenses e paulistanenses que acompanham, o Portal Narrativa, que tem trazido várias temáticas e levando a informação bem contextualizada para que as pessoas acompanhem e tirem seu senso crítico, em cima daquilo que está sendo colocado, sem direcionar, a informação ou conteúdo. Oswaldo, então nós vamos partir para a primeira pergunta aqui, e claro, nós vamos falar logo sobre a sua decisão recente de sair do grupo de situação, do grupo do prefeito Joaquim. Então, qual foi o motivo do seu desligamento? E outra coisa, essa saída sua, ela é irreversível ou é reversível? Se for reversível, o que é que o prefeito poderá fazer para reconquistar o vereador Oswaldo? Tinei, o que motivou, na verdade, todas e todas que aqui está acompanhando, é de fato um retrocesso, uma falta de diálogo, desde o início da gestão, e um retrocesso em algumas ações que não tá às escuras de ninguém, e que não está, ou seja, assim, clamufado, está à vista quando se anda nos bairros da cidade, nas ruas, na limpeza urbana, na recuperação de estrada, na educação, na saúde. Então, a gente vem acompanhando e recebendo por parte da população essas cobranças. Então, eu fui convidado pelo prefeito Joaquim da Farmácia, na primeira conversa que a gente teve, para ajudar a elaborar um plano de governo da sua gestão. Foi pedido que eu fizesse um geral em todas as áreas, com base no que já tinha de conhecimento da gestão do ex-prefeito Didil e aquilo que precisava ser melhorado. Então fiz isso, foi repassado à comissão, depois foi dividido por setor, por cada secretaria, e aí no final foi produzido um plano diretor, ou seja, um plano de governo que seria um dos mais direcionados do município de Paulistana, Então, assim, eu trabalhei otimista, de que a gente tinha tudo para continuar dando certo e a nossa cidade continuar evoluindo, Embora, depois que tomou posse e ao iniciar a gestão, isso não foi nem sequer olhado, Foi simplesmente para trabalhar a campanha, e isso não serve mais de base, não tem valor nenhum para a gestão, e por isso está sendo feito o contrário do que deveria estar sendo feito. Sobre a minha posição, o que motivou foi tudo isso aí, ou seja, a falta de diálogo e às vezes, quando levei algum questionamento, quando tentei ajudar, para que tivesse um controle financeiro, administrativo nas ações, que pudesse ter um processo de mobilização, de discussão, de interação, que até hoje não tem nem entre as próprias secretarias, não há um planejamento, uma reunião com todos os secretários, para que se possa planejar, direcionar as metas de pequeno, de médio e longo prazo,
Então, ou seja, aonde não há diálogo e planejamento, dificilmente as coisas podem dar certo, né? E pode dar certo, pode consertar? Pode. Agora tem que começar a consertar a partir de hoje, porque até hoje nós não tivemos nenhuma postura para que haja diálogo e também planejamento. Foi falta de aviso? Não. Isso todas as vezes que sempre tive era levando essa posição para que pudesse haver algumas correções. Então, de certa forma, você não se sentia parte do governo porque não era ouvido? Não porque não era ouvido. Chegou a mim dizer de que na gestão dele ninguém, né, dava pitaco, que ninguém ia dizer... Chegou a dizer diretamente isso para mim, numa conversa pessoal, né, que na gestão dele ninguém dá pitaco e não precisa ninguém dizer o que precisa fazer. O que isso é preocupante por parte de um gestor, porque ninguém administra sozinho, né? A demanda é grande, você tem que ouvir muita gente, você tem que ouvir as pessoas que possam ajudar, você tem que ter sabedoria para ouvir aqueles que têm talvez um interesse mais pessoal com aqueles que têm interesse à população. E, infelizmente, até agora, a impressão e o que a gente vem vendo é que é ouvido mais os interesses pessoais, né? Ou algumas questões próprias, né, de interesse de alguns, né? Mas o interesse coletivo, ele não tem sido ouvido, né? Então, a sua decisão ela é reversível ou você não enxerga mais essas chances de mudar de posição? Tinei, eu acho quase irreversível pelo fato de que, ou seja, o prefeito já tem mudado muito, mudou a equipe muito, né? Então, ou seja, já está mudando, ou seja, para mudar, né? Então, ou seja, para mudar é preciso que mude algumas práticas e algumas pessoas que talvez, em vez de estar tentando corrigir ou ajudar a gestão, eles querem blindar que a gestão continue desse jeito, porque senão os interesses próprios e pessoais, eles passarão a existir. Então, para haver uma mudança, tem que haver uma mudança por parte do gestor, né? E colocar pessoas, né, que tenham conhecimento, né, técnico, administrativo e que tenha também habilidade política, né, para dialogar, para reconstruir as bases, reconstruir tudo que foi destruído e aí começar a trilhar um plano de ação para dentro do governo, né? Então você acha que as pessoas que hoje cercam ele de maneira mais próxima eles não têm essa habilidade política? Não tem assim, porque são pessoas novatas, né? Tem pessoas com capacidade técnica profissional, acredito que capaz de fazer. Agora, essa questão da habilidade política, de conhecer a demanda, a necessidade, da proporcionalidade que é o município de Paulistana hoje, eles não têm, né? Não tem, até porque se tivesse, nós não estaria, né, com esses problemas como estamos tendo com relação à educação hoje, né? Oswaldo, algumas pessoas comentaram aqui e ali, né, que a sua saída do grupo tinha alguma relação com a vinda do ex-prefeito Didil para Paulistana, que, segundo comentários, nos próximos dias ele estará chegando a Paulistana para fortalecer suas bases para as eleições estaduais. Minha pergunta é, sua decisão teve alguma relação também com esse movimento do ex-prefeito Didil de vir para a Paulistana, que, segundo comenta-se na rua, de mala e cuia? Não, ela não tem esse vínculo, né? Assim, o ex-prefeito Didil, né, foi cuidar dos seus negócios. Ele esteve aqui esse ano. Eu tive com ele uma vez esse ano, na vez que ele esteve aqui em Paulistana, junto com o ex-governador Wilson Martins, quando a gente foi lá no Rio Pilões, lá na alocação do projeto da barragem, né? A gente teve nesse dia, mas chegando aqui, o ex-governador foi visitar o ex-prefeito Crisóstomo, Dona Helena, e o ex-prefeito ficou na casa dele e a gente seguiu junto com o ex-governador para a casa do ex-prefeito Crisóstomo e a ex-prefeita Dona Helena. Então, assim, a gente não teve, né, diálogo e não teve essa motivação, né? Essa motivação. Então a motivação realmente foi o que você já relacionou? É o que eu já relacionei, por exemplo, vou citar aqui casos específicos. O ano passado, a região que mais choveu nos últimos anos é a região do Tigre. O ano passado, naquela região, choveram, na Abelha Branca, 958 milímetros.
Em 2020, choveu 1.258, as estradas foram recuperadas. Nós temos estrada ainda intrafegável até hoje, que não foi recuperada, então, ou seja, ficou a região do Tigre, Cariçó, São Martim, Roça de Baixo, toda essa região oeste do município, as estradas não foram recuperadas o ano passado. Chegou aí, né, foi feita a estrada da Sussuarana e seguiu para Abelha Branca, né? E isso já em mês de novembro. E quando, né, estava lá, houve a suspensão das máquinas, né, que não ia mais recuperar a estrada. Tinha algumas pessoas que, onde ia pegar material para recuperar o trecho lá, tinha aberto roça, feito uma série de coisas para poder finalizar, e simplesmente foi tirado. E aí eu estive em novembro conversando com ele, relatando isso, a revolta da população e tudo. Aí disse que não havia possibilidade mais, porque não tinha mais condição, né, de continuar com o serviço de máquina em recuperação de estrada. Mas assumiu um compromisso que no mês de abril, né, estaria iniciando, né, a recuperação de estrada e iria começar por a região que não foi feito ano passado, o que não aconteceu. Passamos no mês de abril e quando começou a gente viu algumas postagens em outras regiões. Então assim, a gente vê que não há um planejamento, não há uma prioridade e aquilo que é dito não é cumprido, né? Depois nós tivemos aí um problema, toda a população da zona rural, a maior parte, a segunda e terceira dose, as pessoas tiveram que vir tomar as doses de vacina na cidade. Claro, tem uma vacina que há um procedimento, um protocolo que tem que ser rigoroso, teria que ser na cidade, mas há outras que poderia ter feito um cronograma e continuar sendo aplicada no interior, na zona rural, nas UBS da zona rural. Até as pessoas acamadas ou pessoas de terceira idade que não se locomoviam, elas tiveram que se deslocar, as pessoas fretar carro para trazer essas pessoas para tomar vacina aqui na cidade. A questão da educação, aí não tem justificativa, né? Ou seja, nós tivemos o ano passado ainda pela questão de pandemia, mas o ano passado poderia-se fazer um planejamento, um mapeamento, organizar tudo isso aí, para que quando fosse iniciar as aulas, já tivesse com tudo isso legalizado. Todos os procedimentos que foram feitos, que está sendo feito agora, já era do conhecimento da gestão que precisaria fazer o ano passado. Aí, em alguma defesa de vereador na Câmara, né, ao votar contra o requerimento da audiência, disseram, não, é porque só sabe onde é que estão os alunos depois da matrícula. Mas toda a direção e todos nós de qualquer comunidade sabe os que já eram matriculados e aonde vai ter aluno que vai matricular. A própria Secretaria de Saúde tem informação de data de nascimento de cada pessoa. Isso basta ter planejamento, interesse e ir atrás das informações, né? O vereador está se referindo ao transporte escolar. Ao transporte escolar, né? Então, assim, a gente pega 3 situações, né, que aconteceu, 2 em todo o município, das vacinas e também do transporte escolar, e uma das estradas especificamente na região do Tigre, né? E aí, assim, essas cobranças, quando eram feitas, elas não eram resolvidas ou não havia interesse de resolver, né? E, ao mesmo tempo, indo buscar lideranças, que no caso era da oposição, e que as coisas passam a não ter mais um direcionamento direto com a minha pessoa, né? Então, ou seja, mas mesmo assim, ou seja, eu vim esperando por muito tempo, achando que ainda havia uma correção, mas a gente viu que as coisas vêm só piorando e esse diálogo e essa busca, ela foi se distanciando cada vez mais até quando se tornar público, né, aquilo que aconteceu naquela semana, de áudio e de convite, e cancelamento de reunião e de reunião, deixando claramente que a minha presença ali talvez seria um problema e que talvez não precisasse mais de mim. Então, tudo isso motivou e culminou nisso, né, que estamos aqui e estou de consciência tranquila, né, dormindo tranquilamente, né, com a consciência mais aliviada do que estava antes, porque estava sendo vinculada ao meu nome em tudo o que estava acontecendo e que a população chegava até mim e que quando eu ia até a quem podia resolver, não era resolvido, né? Vereador, o senhor encerra esse mandato primeiro como presidente esse ano, né? São 2 anos. Isso. Né? E esse é o último ano. Eu queria saber o seguinte: primeiro, eu acredito que o senhor tem ciência que a decisão da saída do grupo do prefeito talvez dificulte sua reeleição, por o prefeito ter a maioria na Câmara.
O senhor pretende se candidatar à reeleição e, pretendendo, o senhor acha que há chances de ter sucesso? Então, diferentemente do prefeito, que desde quando começou a administrar já é preocupado com a eleição, eu estou administrando a Câmara com muita tranquilidade, sem preocupar se vou ser novamente presidente ou não, né? O que estou fazendo é conduzindo da melhor forma possível. Nós vamos terminar esse ano, né, segundo semestre aí, com a Câmara de Paulistana credenciada junto ao Interlégio do Congresso Nacional, com tudo sistematizado, eletrônico, painel de votação. Vamos dar uma cara nova na questão da transparência da Câmara de Paulistana, melhoramento na questão da estrutura. Então, assim, a população em si vai ter conhecimento e vai ver, né, que a Câmara de Paulistana ganhou uma outra cara nesses 2 anos. Eu tenho interesse em continuar na presidência da Câmara? Sim, vou trabalhar para isso. A gente vai para a eleição, né? O poder, né, do prefeito, com certeza, é muito maior e poderá, né, definir o resultado, né? Agora, os vereadores estão lá para representar o povo. E a Câmara de Paulistana, o Legislativo de Paulistana hoje, pelo que eu ouço por todo lugar, né, ganhou uma outra imagem, uma outra visão. Então, se a maioria de lá quiser retroceder, assim como retrocedemos no município, eu não ganho, eu não perdo com isso, né? Porque, para mim, o que vai prevalecer é o compromisso que eu tenho com a população que votou em mim. E que, depois disso aí, nós só tem 1 ano e meio para começar a campanha de novo, né? Então, assim, muitas vezes a população, às vezes as pessoas acham, você vê, aquela sessão lá, tinha as pessoas, cidadão comum, estava na sessão, na votação do requerimento lá, as pessoas gravando no celular e colocando nos grupos como os vereadores estavam votando, né? Então, ou seja, a diferença é que, às vezes, determinadas votações e situações que aconteciam anteriormente, a população em geral nem sequer sabia. Hoje não, a população está sabendo. Então, eu não queria ouvir, né, o que certamente vários vereadores ouviram por aquela votação, de pessoas, eleitores que também defendeu os seus vereadores, num equívoco muito grande, né, por parte da gestão, junto com quem articulou, não sei, de cancelar uma audiência pública que não tem caráter de julgamento, e sim de consenso, de conciliação, que podia ser feito dentro da própria audiência, um TAC, um termo de ajuste de conduta, para adequar a realidade, resolver o problema, ou seja, mas tira essa chance, né? Os vereadores votaram, né, contra a população, que houve algo muito negativo para os vereadores, e ao mesmo tempo chamam o Ministério Público para a briga. Aí, já diante das questões já adiantadas por os próprios pais, ou seja, nós temos a sessão na segunda, quando é na quarta-feira o promotor vai e pede a recomendação com tudo que estava no requerimento, obrigando, dando os prazos a cumprir, inclusive o principal, que é negar o direito dessas crianças, o calendário, né, de reposição dessas aulas perdidas. Então, ou seja, acontece isso na segunda, na terça a repercussão, na quarta-feira o promotor vai e recomenda, reafirmando tudo aquilo que foi votado contra pelos próprios vereadores. Então, assim, passando a eleição da presidência da Câmara, nós temos 1 ano e meio para começar uma eleição novamente, uma campanha de prefeito e candidatos a vereadores, onde tudo isso aí, né, a população vai fazer o seu julgamento, né? Eu até devo destacar aqui que, até em relação ao portal Narrativa, a abertura para diálogo com a presidência da Câmara tem sido uma realidade, né? Assim, o vereador Oswaldo, que é o presidente atual da Câmara, sempre esteve muito aberto para ouvir as sugestões do portal, temáticas, assuntos, inclusive até no tema do DENIT, né, prontamente fez uma mobilização dos vereadores, eles que também prontamente atenderam. Mas eu devo destacar isso, esse trabalho do vereador presidente da Câmara, Oswaldo, tem sido realmente exemplar. E mesmo que mude o presidente, eu espero que mesmo mudando essa postura venha continuar, que não haja retrocesso. Avançando aqui,
O senhor já definiu seus candidatos a governador, deputado estadual, federal, presidente, é ano de eleição agora, e se o senhor já definiu, gostaria de saber se o senhor pode manifestar. Tem algumas pessoas ainda que não se manifestaram, né? Como, por exemplo, o ex-prefeito Luiz Coelho, ainda não via manifestação pública de que ele vai apoiar para deputado federal. Numa entrevista no ano passado, ele disse que seria candidato, mas também nós não entrevistamos mais. E o ex-prefeito de Diu ainda não se manifestou ainda, até ficou pré-acertado de uma entrevista, mas ainda não aconteceu. Então, eu gostaria de saber do senhor. No cenário estadual e também federal, há uma polarização muito grande, né? Muito grande no cenário. Agora, aqui, e já dizendo aqui com toda clareza, que é mais um equívoco, né? Que talvez já derruba aí os que acham, né, que a minha postura é uma orientação ou é algo articulado e combinado junto com o ex-prefeito de Diu. Era o único deputado, né, que eu ia votar fora do PT esse ano. Né? Seria quem? Seria o deputado Georgiano. Como houve esse rompimento e conversei com ele, já tinha colocado algumas situações pessoalmente e na segunda noite, após a sessão, eu liguei a ele dizendo, né, o rompimento e dizendo que não tinha como votar, né, e os motivos junto, né, principalmente por tudo que aconteceu na região do Tigre, que as lideranças que concorreram comigo, ou que está tendo acesso, que às vezes não se importa, que as estradas ficaram sem arrumar, que o aluno estava sem rodar, sem ir para a escola, que essas coisas que vinham acontecendo, diferentemente, isso é o que importa para mim, como é que eu vou votar junto, se os votos vão ser contados junto? Se há falta de diálogo, aí o resultado vindo negativo, quem é que vai ser imputado de que não fez o papel ou desempenhou um trabalho na campanha? Claramente que seria eu, que até aqui vem sendo tratado assim, né? Então, por isso, conversei com o deputado, disse a situação. E aí, ou seja, uma vez, né, que aconteceu isso, a minha posição é votar, desde o deputado estadual, a presidência da República no PT. Todos. Aí, talvez alguns me questionar, mas por que assim, esse cenário? Veja. A gente vem num cenário aí a nível nacional e que isso vai respingar também no estadual, no cenário estadual, da polarização entre o presidente atual Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Né? Agora, a gente tem algumas coisas que se a gente olha, né? O meu ponto de vista econômico, da economia, da pandemia até hoje, principalmente para governadores e prefeitos, não pode ter tido um presidente melhor do que Bolsonaro. Né? Agora, se você vai para a população em geral, para o consumidor, você vê que a população está pagando um preço muito caro, né? Muito caro. Então, assim, e não há uma flexibilidade para o diálogo, para um planejamento, uma abertura, as coisas são assim, né, impostas. Né? Isso no primeiro mandato, que as coisas flexíveis, imaginem, né, um segundo mandato, né, com essas posturas. Né? Então, por isso, essa é a minha posição. Né? A gente vê alguns confrontos a nível nacional que o presidente parece que procura problema, aquele negócio lá daquele Daniel e tal. Se é questão jurídica, deixa o jurídico se tratar, o Supremo se tratar. Foi na questão da saúde com a ciência, todo aquele confronto. Então, não é postura do presidente se entrar nessas questões. E aí você vem, mas aqui agora nós temos Silvio Mendes, né? Nós temos Rafael Fonteles. Então, assim, a gente sabe do governo Wellington Dias que deixou muito a desejar, né? Não sei nas outras regiões, mas aqui em nossa região. Mas também você não pode negar a habilidade política que ele tem, né? Aí você veja como o cara tem habilidade para isso, que dentro dos veteranos políticos, né, havia deputados federais, entre outros, que tinham interesse, ou talvez, né, do próprio Karnak em disputar. E veja que ele é possível, né, com a habilidade, colocar um cara jovem, que só foi secretário, que é considerado um dos melhores economistas do Brasil, e
que tem boa aparência e boa aceitação, né? Então, assim, diferentemente do grupo da oposição, nós temos Silvio Mendes, uma pessoa que já tem uma longa história e tudo, mas não tem uma base a nível de Estado. Você não tem, assim, um grupo forte articulado em ações. Por exemplo, talvez se o presidente Bolsonaro chama aí o senador Ciro Nogueira há uns 3 anos atrás, talvez teria sido mais forte. Mas mesmo nesse período eu destaco aqui algumas ações. Quais as ações diretas, depois de ministério do governo federal, né, que possa alavancar isso em nossa região, ou alguns projetos que possa trazer assim, uma esperança para os municípios do estado do Piauí. E nós aqui nessa região, nós só temos a continuidade da obra da ferrovia transnordestina, né? E aí, assim, por que eu vou votar? Porque está tendo essa abertura e vou alinhar justamente para que se possa defender algumas pautas que nós precisamos defender. E aí, isso vai ser muito claro e está sendo forte porque as minhas conversas lá em Teresina, eu não estou lá indo preocupado com compromissos pessoais aqui para mim, né, ou para a família, ou de carro-pipa, ou de alguns compromissos, talvez que muitos, né, têm mais força quando chega lá, para isso não. Eu vou levar a pauta de projetos e benefícios que possa ser desenvolvido na região. Então, por isso que vou votar fechado, para que tenha esse alinhamento, para que a gente possa ter força, né, de chegar e cobrar depois. O senhor acha que o resultado dessas eleições estaduais, de alguma forma, tem influência na formação dos grupos e até, de alguma maneira, assim, no posicionamento ou reposicionamento para as eleições municipais, já no próximo ano? Isso vale também, né? E aí, até pegando aqui, concluindo da outra pergunta, por exemplo, nós temos o presidente Lula, Rafael Fonteles, governador, o Wellington Dias, senador, o Wilson Martins, vou votar em Wilson Martins. O Wilson que está no PT também. Federal, que foi para o PT. O estadual, há um diálogo, né? Já tive uma conversa, uma possibilidade aí de está votando com Nerinho, né? Mas a gente ainda vai buscar, né, a unidade do grupo todo em torno do deputado estadual. Né? Então, mas por isso, a ideia é votar em todos os candidatos do PT. Nesse caso, a minha posição. Né? Entendi. Eu sou todos do PT. É a sua posição mesmo. Então, a gente ainda vai se articular para isso, que ainda vai ser definido posterior. Com relação à pergunta que você fez, claro, ela serve como base, né? Ela serve como base porque você vai ter, principalmente os deputados estaduais e federais, eles são somados os votos, né, para medir força. Quem está aqui da oposição, né? Quais foram os candidatos apoiados pela oposição? Quem foram os candidatos da situação? E ali você faz a soma de voto e faz o comparativo. Eu vejo, por exemplo, o deputado Georgiano, que era a minha preferência também, é um nome muito bom. Agora, eu disse a ele na conversa, não pense que o senhor tenha no município paulistano a liderança que o senhor tem em Acauã, que não temos. E aí, assim, vai haver muitos votos que não vão ser direcionados a ele, não pela pessoa dele, mas sim pelo vínculo da gestão e de estar todo esse desgaste, né? Então, o senhor acha que ele pode, na verdade, perder votos por causa da gestão, ao invés de ganhar em razão da gestão? Sim. Pode sim, porque, por exemplo, tem coisas que acontecem com a população que causa revolta, né? E o sentimento de vingança, né? Então, a gente tem por algumas pessoas e várias famílias, né, que ajudaram a eleger o prefeito, que trabalhou, né? E que elas foram dispensadas, assim, não foi nem conversada, uma coisa dialogada, só tirado das funções dos cargos. Então, isso gera mais revolta do que mesmo a questão financeira ou o cargo que a pessoa ocupava, né? Esse sentimento. E aí você não revolta só aquela pessoa, revolta a família. Então, tem muitas situações como essa que não volta por isso, né? Então, o senhor acha que o resultado, dependendo desse resultado das eleições estaduais, o senhor acha que, de certa forma, isso mostra força política dos políticos locais e que isso terá influência no próximo ano para a formação dos grupos? Até do povo olhar... Elas mostram no momento, tipo um retrato, né? Vai mostrar um retrato do cenário atual ali de forças,
Agora, o prefeito está no poder, ele ainda tem, né, 2 anos, mais de 2 anos após a eleição, de mudar toda a história e, quem sabe, né, conseguir uma reeleição. Talvez possa ser que isso também vai chamar atenção, né, para que algo seja corrigido, né, no andar da carruagem da gestão, né? Mas o cenário atual, ele apresenta muito isso, né? A gente ouve claramente da população, o que a população comenta, se a população povo, não a população que tem alguma coisa que está ali dependente, né? Mas a população, a maioria, né? Por exemplo, eu cito exemplo aqui a cidade, você anda na cidade, nos bairros da cidade paulistana, a situação que está os matos, as ruas, e tanta gente que precisando, né? Aí não tem uma cesta para se alimentar, né? Isso também foi colocado lá no plano de governo, aquilo que era prática do ex-prefeito Luiz Coelho, que era positivo, as quinzenas, que pode ser feito. Por que a gente não faz? Você estaria ajudando pessoas e estava ao mesmo tempo mantendo a cidade limpa e organizada, que tem 2 problemas. Agora o foco da dengue e chikungunya. Quando for na seca, nós vem aí os problemas das queimadas, descontroladas, né? Então, isso há um reflexo, né, por falta de planejamento, organização financeira e administrativa para poder fazer a coisa acontecer. Oswaldo, só voltando só um pouquinho em relação a deputado estadual, o senhor chegou a dizer pessoalmente para o deputado Georgiano que talvez ele não tivesse uma boa votação, conforme às vezes ele imagina, comparando com a Cauã. O senhor chegou a dizer para ele? Eu disse pessoalmente, né, assim, quando a gente estava vendo já alguns desgastes, como eu disse por telefone na segunda-feira à noite, né, após o meu rompimento. Isso é notório, você pode pegar o percentual de Acauã do resultado da eleição e pega daqui. Então, se a gestão estivesse fazendo uma boa gestão e tivesse trabalhado o grupo, né, eu nunca posicionei, né, nem na Câmara, nem publicamente, em nenhuma área, contradizendo o prefeito pela decisão dele ter mudado o corpo administrativo da gestão, porque assim, é uma coisa pessoal, o prefeito é quem vai administrar, ele tem que botar realmente quem tem confiança. Inclusive eu fiz essa pergunta na nossa primeira entrevista em junho ou julho do ano passado. E realmente está registrado que o senhor então, não critica a decisão. Eu não acho critico. Que criticou naquela ocasião só a forma como fez. Como foi feito, né? Então, assim, é uma decisão dele. Agora, o problema é que nós já estamos caminhando para mais de um ano depois disso e as coisas não fluíram, né? Não fluíram, né? Então, assim, há uma diferença muito grande de um grupo aí que, né, saiu com 2.000 e tantos votos de maioria, que ele foi dividido, ou seja, que esses votos não vão estar juntos. E outra coisa, aqueles que eram do grupo da oposição de Luiz, os votos que foi para lá são muito poucos, são os votos de alguém que está tendo algum benefício. A população que está sentindo a cidade pior do que estava antes, ou a prestação de serviço, eles tendem a não acompanhar, vai votar com Luiz Coelho, com quem tiver. Então, assim, esse percentual desse racha, ele vai influenciar na eleição de deputado, né? Por isso que eu disse a ele que ele não tem, ou seja, essa mesma liderança aqui, e o resultado da eleição, a proporcionalidade vai mostrar no número de votos que nós tivemos, todo mundo junto, na eleição de prefeito, com o número de votos que vai ter de deputado. E aí você pega e compara o número dos votos em Acauã para prefeito e compara de estadual, vê se não vai sair uma coisa com a outra, né? Oswaldo, nós vamos aqui para a última pergunta e nós vamos ter muitas conversas ainda ao longo do seu mandato como presidente da Câmara e também ao longo do seu mandato como vereador. E essa é uma pergunta que nós fizemos acompanhando os grupos, as conversas, os bate-papos também pessoais. Nesses últimos episódios que aconteceram aqui na cidade, tanto aquela audiência do DENIT, a solicitação que você mencionou, né, da audiência pública do transporte escolar, que também teve grande repercussão, e acho que ainda está tendo ainda, né, teve a questão do seu desligamento do grupo do prefeito, teve grande repercussão na cidade. Então, depois desses recentes episódios, as pessoas começaram a comentar, né, sobre o senhor ser uma opção para o cargo de chefe do Executivo nas próximas eleições municipais. E o que você acha disso? Rapaz, Tinei e todos, né, todos os internautas, é
Essa questão aí, ela nasce naturalmente das conversas das pessoas, né, que mostram esse desejo. Não vou descartar essa possibilidade, né? Porque até mesmo vereador eu estou sendo hoje, né? Isso saiu também dessa forma aí. A própria população da comunidade lá, da associação, começou a vender isso lá em 2012. Fui candidato, perdi. Então já nasceu também por parte de um desejo da própria população. Se isso for viabilizado, né, pode ter certeza de que a gente terá, né, e construirá um projeto, né, que a nossa cidade precisa avançar, né. Mas também sou uma pessoa que não tenho sede nem ganância de poder, né. Então, estou pronto para fazer o mesmo que eu fiz pelo prefeito Joaquim, né, em ajudar a elaborar plano de governo, e os resultados na região do Tigre, que o próprio grupo não acreditava, dizia diferente, que lá em relação à minha pessoa como vereador e também para prefeito, e o resultado saiu do jeito que eu dizia. Então, tudo isso serve como base, né, de fato, que você tem um posicionamento e que você não está para ir de acordo o vento levar, né? Então, portanto, o que eu quero fazer é construir, né, aquilo que os meus princípios éticos, né, morais, né, que sou de uma família carente, pobre, mas que eu possa andar em qualquer lugar no município de Paulistana de cabeça erguida, né? Então, isso é o mais importante para mim, né? Agora, a nossa cidade, ela precisa crescer, né, muito, né? Nós temos o ex-prefeito de Dil, que foi uma pessoa, né, que saiu com uma popularidade muito alta, muito acessível, né, que é uma pessoa, né, que dialoga com todo mundo, que é possível de você, né, sentar e fazer qualquer compromisso e dialogar e aceita, ouve, né? Então, a gente tem possibilidade de ter outros nomes. Se caso o meu nome não for viável, agora, com certeza, a minha contribuição vai ajudar a fazer a diferença. Não tenha nenhuma dúvida, porque vou estar fazendo isso nas redes sociais, vou estar fazendo isso na Câmara e vou estar fazendo isso na visita, vou estar fazendo isso em qualquer lugar, porque há também um julgamento de que essa autonomia, que essa posição minha é pelo fato da presidência da Câmara e eu estar podendo ter isso. É o contrário, né? Tanto faz eu estar na presidência da Câmara como não, eu não estando, eu vou ter mais tempo disponível para poder estar andando e visitando este município. Agora, eu destaco aqui, por exemplo, problemáticas. A cidade de Paulistana hoje é uma cidade, né, centralizada, né, na região semiárida, em toda a microrregião, com possibilidade de crescimento, e nós temos alguns problemas estruturais e organizacionais da nossa cidade, que quando alguém chega conversando comigo de fora, que quando aponta alguns problemas, às vezes eu tenho vergonha de dizer que sou vereador e ainda mais presidente da Câmara. Porque assim, você tem uma cidade do porte de Paulistana, onde as ruas, nelas não tem a nomenclatura, não tem numeração, você tem dificuldade de acessar até via sistema, de geoprocessamento do sistema, né? Ou seja, isso é preocupante, isso passa uma imagem negativa. Agora, nós temos como positivo aí a BR-407 cruzando a nossa cidade, que até hoje não tem uma iluminação de ponta a ponta. Essas faixas de domínio do DENIT tem sim a falta, que isso avisei desde o ano passado, quando foi derrubado aquele que a gente buscou, que precisava fazer isso. Na reunião, que aqui o Portal Narrativa Tinei teve um papel fundamental, e que sentamos ali, mas eu digo aqui, perante a população e as pessoas que participou da reunião lá do DENIT, que foi uma das melhores coisas que teve, foi as pessoas estar presentes lá, os que foram representando, os prejudicados, porque na reunião foi como se dissesse que não tivesse uma solução, que a faixa mesmo era 35 metros, que não tivesse opção daquilo que eu tinha levantado aos vereadores também na Câmara, que não foi corrigido. E lá ficou claro que não, vamos buscar aqui junto à Procuradoria e um prazo para o não cumprimento dessa sentença até que o município adeque a sua legislação local. Só que mesmo adequando a legislação local, você precisa também se organizar. Então, ou seja,
o que precisa acontecer? A cidade tem a BR, que é o percurso de longa distância. Então, na lateral, você tem que possibilitar uma via para que possa ter o fluxo da própria cidade, para estar evitando o trânsito urbano da cidade também no eixo central. E aí, se você olha ali, por exemplo, você pega de um lado a outro, não há, né, na verdade, uma organização quanto a isso. Ou seja, tem os quiosques, o calçadão, ali, todas aquelas estruturas até públicas, mas elas não deixam a via lateral. Ou seja, tem a rua, mas até desorganizadamente. Então, isso aí precisa trabalhar para estruturar, organizar a nossa cidade. E outra, trazer para a população e os empresários locais uma perspectiva de crescimento. Eu destaco aqui algumas situações para onde Paulistana está caminhando, com os investimentos, com a mineradora, com as empresas que vão chegar de fora, né? Que vai começar a funcionar aí daqui 1, 2 anos, exploração aqui de minério. Ou seja, a gente tem o comércio local, né? Os comércios alimentícios, né? E todos os outros na Avenida Marechal Deodoro. Nós já temos empresários que têm porte e com a margem e com a visão de crescimento e qualquer incentivo eles possam se adaptar a isso. Isso traz um congestionamento no trânsito nas feiras, para o desembarque de carga, para a entrega de cesta, uma série de coisas. Agora, aí o gestor municipal não incentiva, não mobiliza isso, não planta esse sentimento de empreendedorismo, de crescimento na cidade, nós vamos ter, né, empresários ou comércio de fora que vai vir e colocar na margem da BR sistema de atacado de avarejo, com estacionamento, com tudo. Quem é que vai entrar na avenida para comprar mais ali? Ninguém. Então aqui eu destaco, por exemplo, Neném da Autopeça, Massa e Regi. Então, ou seja, foram empresários que já adiantaram na parte de autopeças para o crescimento que a cidade vai vir. Instalaram seus pontos comerciais em locais, ou seja, de fácil acesso para a oficina e tudo, o que vai possibilitar eles ter concorrência no mercado por muito tempo. Agora, no comércio... Raimundo Pinheiro também, Raimundo Pinheiro saiu também. de lá e veio para a margem. Agora, no comércio de Paulistana, a gente tem um problema seríssimo, né? Então, nós temos esse problema de mobilidade urbana no geral, né? E que precisa ser trabalhado. Se a gente vai para o campo da educação, né? Nós tivemos aí o ano passado, no final do ano passado, ou seja, aprovamos na Câmara, né, um abono, né, aí em torno de R$24 mil para os professores de 40 horas semanais, um abono espetacular. Nós aprovamos também esse ano um dos melhores pisos aqui da região dos professores. Para você ver que não há um planejamento ou um direcionamento nessa gestão, você acha que eu sendo prefeito, eu podendo fazer isso no final do ano aos professores, após uma pandemia, eu dar um piso, né, dos melhores que está tendo nessa região com o piso nacional, juntando o piso de carreira local. Você acha que eu não teria sentado com todos os professores da rede municipal e ter dito, gente, nós estamos aqui, eu dei um abono que nenhum da região dei, estou dando o melhor piso de todas as prefeituras da região, nós estamos no final de uma pandemia, nós temos um desafio grande que é atingir meta, portanto eu estou fazendo o que nenhum prefeito de Paulistana fez com vocês. Agora eu quero que você vá para a sala de aula, né, e faça cumprir o seu papel, né, e aí trouxesse palestrante para motivar, ajudar essa questão psicológica, tudo o que está por trás que a pandemia causou, para que você tivesse meta e índices, né, alto no final do ano. O que nós estamos vendo é o contrário, né, foi uma desorganização ao contrário. Na questão de transporte, a gente não viu nenhum processo de mobilização de algo incentivo, né, de professores, você está assim solto, né? Então assim, nós precisamos trabalhar, né, e vou estar provocando isso, né? Vou estar provocando isso como oposição, porque talvez aquilo que eu fiz como situação era interpretado ruim, possa ser que agora, levando como oposição, provoque a fazer, ou como diz o ditado lá, né, desse governo ruim, diz que é igual feijão, só vai na pressão. Então vamos trazer alguns desses pontos para ver se chama a atenção, porque no final sendo feito, quem vai ganhar não é o vereador Oswaldo, não, é a população. Oswaldo, às vezes até essa mudança de secretários, às vezes acaba prejudicando também, né? Porque quem está assumindo é como se fosse começar de novo ali, entender os processos, principalmente quando são pessoas inexperientes, né?
para entender o processo, a estrutura inteira. Então tem isso que às vezes também pode ter atrapalhado também nessa mudança, porque mudou o secretário de Educação, mudou o secretário de Saúde também, né? Teve diversas mudanças. É verdade. Essa mudança de secretário, ela atrapalha demais, né? Agora, sim, as pessoas que têm assumido a secretaria, elas são pessoas competentes, né? Que têm conhecimento na área, são pessoas competentes. Agora, você precisa, o gestor tem que ter conhecimento de tudo e tem que ter o domínio de tudo, né? Mas do resumo geral das ações, do financeiro ali, então tudo isso aí é normal. Agora, você não pode centralizar aquilo que a secretaria poderia fazer para o próprio gestor, porque vem muita demanda, você não dá tempo de ouvir, ou você faz uma coisa ou faz outra. Qual a saída para que isso evolua? É dar autonomia para os secretários, para que os secretários, né, façam seus planos estratégicos, que sente, que execute. Agora, não pode, de repente, o secretário está aqui com tudo alinhado, aquilo que é correto, que ele está acompanhando, tem conhecimento, é por aqui, de repente, quando chega no gestor, alguém tem uma decisão, né, às vezes sem conhecimento, e vai prevalecer aquela decisão daquela pessoa que não está tendo conhecimento na área de causa para que possa ser feito. Então, aí, essas coisas aí, elas atrapalham, né? Então, eu espero que isso vá consertando. Ainda tem tempo de consertar, ainda tem tempo de fazer uma boa gestão e reverter todo o quadro, mas tem que ser uma mudança radical em muitas dessas coisas que a gente tem acompanhado até aqui nesse ano e pouco de governo. Oswaldo, eu queria mais uma vez lhe agradecer pela disponibilidade e pela atenção sempre dada à solicitação do portal ou alguma sugestão, qualquer que seja o assunto. Quero agradecer e eu espero que a gente se sente mais vezes também para a gente bater esse papo e discutir os problemas da nossa cidade, sempre com esse espírito público. Certo, eu quero aqui agradecer e concluir falando uma coisa assim importante, né? Nós temos algumas ações, né, que vêm sendo feitas, principalmente na área de pavimentação, né? Nós tivemos aí autorização, a contratação da Avenida Zequinha do Oque, isso já vem há bons tempos atrás, inclusive o próprio governador assinou na Câmara junto com o ex-prefeito de Dil a autorização para isso, que está saindo agora, que bom. Mas chamar a atenção uma coisa, todas as obras, né, que nós estamos tendo no município em execução, desde os povoados de pavimentação para a cidade, com exceção o asfalto que foi colocado na Avenida Marechal Deodoro, elas foram projetadas e a maioria delas empenhadas com recursos, né, e aí agora ainda o Avança Cidade também, na gestão do ex-prefeito, né, e que está apenas para executar. Isso eu já coloquei na Câmara também. A minha preocupação que você não consegue projeto ou recurso de um dia para a noite. Tem um tempo, um processo burocrático para se conseguir. É que, ou seja, nós estamos tendo isso, mas eu não vejo projetos, né, feito futuro, um planejamento de projetos e ações para empenhar, né, para buscar emendas, seja lá de qualquer forma do deputado, para o futuro. Só conheço uma e descontextualizada, que é a construção do novo estádio. Então, para o porte da cidade de Paulistana, se disser que a única estrutura que nós temos para o porte de Paulistana, que atende à necessidade e que está no padrão do nível que nós precisamos, é o estádio Evaldão, que finalizou com gramado, né, com arquibancada, a emenda do próprio deputado Georgiano na gestão de Dil e com iluminação com recurso próprio do município. Falta mais atividade esportiva envolvendo toda a população do município, urbana e rural, que não é um problema dessa gestão, mas desde outras, do que a estrutura. Agora nós temos um hospital que depende de estrutura, há uma necessidade grande de uma maternidade, pelo menos um complexo ali que possa possibilitar isso. E aí nós vamos fazer um projeto para empenhar aí quase R$1 milhão para a construção de um outro estádio que nós já temos uma altura da nossa cidade, né? Oswaldo, sem querer causar nenhuma polêmica, para a gente até encerrar, sem querer causar nenhuma polêmica, mas o senhor está dizendo que a gestão atual não tem nem projeto e nem planejamento, que está colhendo resultados de planejamento
e projetos de gestões anteriores. Isso, isso. Todos, ou seja, todos os povoados, todos esses calçamentos, tudo que foram aí, você pode ir atrás, né, e ver as imagens das equipes de topografia, de engenharia fazendo esses projetos, né? Isso já vem, né, sendo trabalhado há um tempo, né? Agora, nós temos aí, e aqui eu quero destacar, a Câmara Municipal de Paulistana, o ano passado, né, foi encaminhado, a gente votou o Plano Municipal de Tratamento de Resíduos Sólidos de Saneamento Básico. Não foi desenvolvida nenhuma ação do que está lá no plano, né, após isso. Que era um problema, nós fizemos a nomenclatura, né, de 68 ruas na cidade paulistana, que é um dos problemas que, inclusive, que os Correios estavam precisando para essa questão de organização. Mas ainda continua do mesmo jeito que vinha antes, sem fazer essa questão de organização. Nós votamos o Código Tributário, né, dentro da realidade, né? Tivemos reuniões, teve que mudar valor e tudo para adequar a nossa realidade com a questão de multa, né? De infrações, por exemplo. Nós tivemos aí, o ano passado, vários decretos que as pessoas tirassem entulho de rua, não jogassem, que ia ser punido, os terrenos a ser limpos, e que tudo isso aí depois esfriou e não está sendo. Como é que a gestão vai cobrar hoje se não está sendo feito nem as ruas? Então, na parte de legislação, né, de leis, a gente tem avançado muito, só que na prática ela não tem avançado. Aí nós tem aí o saneamento básico, que já vem aí há quanto tempo, que precisa ser feito projeto, uma série de situações. Então, são essas situações que a gente espera, né, que possa sentar e que possa dizer, não, agora chegou um momento, eu acho que até aqui, né, nós fizemos, agora enxergamos, agora vamos colocar as equipes, vamos colocar os pés no chão, cada quem administra do seu jeito. Agora, desde como presidente da Associação da Abelha Branca, quando a gente fundou lá em 2004, que ao terminar as reuniões, eu virava para os sócios e perguntava, alguém tem alguma sugestão, alguma crítica para ser feita? Quando aparecia, a gente ia corrigir e tal. Por quê? Quanto mais participativa, quanto mais for ouvida a população, muito mais tende a gestão ser melhor. Então, ou seja, é ouvir, dizer, é melhor um não, né? Um não bem dado e explicado que convence a pessoa de que um sim para enganar. Então, eu digo isso na questão política. Então, a gente precisa, né, dialogar, quem sabe, e aqui digo, não farei, como eu disse, encerrando aqui com essas palavras, não farei oposição ao povo de Paulistana, e sim alguém que faz o poder e que não faz ele a serviço do povo. E qualquer situação que eu possa ajudar, eu faço independentemente de questão política, sem nenhum problema. Eu estarei para fazer exercício daquilo que foi confiado à minha pessoa por parte dos 805 votos e que possa estar representando os demais no município paulistano. Então, eu agradeço isso aqui, finalizando essa entrevista, né, e que a gente possa continuar trazendo informações e explicações à população de Paulistana. Obrigado, Oswaldo. Obrigado a todos pela atenção. Até a próxima.